Dando continuidade ao protocolo do tromboembolismo venoso, agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo como deve ser feito em relação ao sistema que nós temos instituído no hospital. Primeiramente, vocês devem abrir a janela, fazer a sua identificação em relação ao protocolo, ao MV, colocar a sua matrícula e a sua senha, abrir opções médicas, prescrever e evoluir. Nesta janela, vocês vão clicar em avaliação, antes mesmo de fazer a prescrição do paciente. Então, vamos começar a avaliar o risco deste paciente quanto ao tromboembolismo venoso. Nesta outra janela, irá aparecer um item avaliar. Vocês vão clicar nesse item e aparecendo esta outra janela com a fórmula em relação ao tromboembolismo venoso de pacientes clínicos ou de pacientes cirúrgicos, vocês vão ter esse discernimento de acordo com a necessidade do que estiverem fazendo a sua avaliação. Então, nesta etapa, vocês vão clicar na fórmula e aí vamos ter se o paciente é clínico ou se o paciente é cirúrgico. Neste exemplo, nós vamos mostrar um paciente cirúrgico, aonde pode ser cirurgia de pequeno porte, de médio ou alto risco, e também os fatores de risco para tromboembolismo venoso. Se não for uma cirurgia de pequeno porte, vamos clicar então não. Numa próxima janela, se não for uma cirurgia de médio porte, vamos clicar não. No exemplo, então, uma cirurgia de alto risco. Depois, um fator de risco para tromboembolismo venoso. Consequentemente, teremos que observar todo o histórico do paciente, fazer toda esta avaliação do HPMA e também dos fatores de risco familiar e, a partir de então, acessar esta etapa e clicando de acordo com os fatores de risco que o paciente apresenta, seja ele câncer, seja ele uma doença inflamatória intestinal, seja ele obeso ou não. Então, todos os fatores de risco têm que ser clicados e, consequentemente, isso dará para a gente uma pontuação. O próprio sistema vai efetuar o cálculo, é só digitarmos nessa próxima etapa e sairá a avaliação, sairá o resultado. Por exemplo, paciente cirúrgico, onde a pontuação foi 4. Vocês lembram da outra etapa do protocolo, onde eu disse que os pacientes cirúrgicos são divididos em baixo risco, risco intermediário e alto risco. Os pacientes de baixo risco com uma pontuação menor do que 2, os pacientes de risco intermediário uma pontuação 3 e 4 e os pacientes de alto risco com uma pontuação acima de 5. Então, nesse caso, uma pontuação 4 caracteriza um risco intermediário e nós vamos fazer a profilaxia adequada para esses pacientes. Normalmente, os pacientes com risco intermediário necessitam de 20 mg de heparina de baixo peso molecular ao dia. Os pacientes de alto risco cirúrgicos necessitam de 40 mg ao dia. Já os pacientes clínicos de baixo risco não necessitam profilaxia, os pacientes de alto risco necessitam 40 mg de heparina de baixo peso molecular por dia. Lembrando que a CCP, o Consenso Americano de Prevenção e Tratamento do Tromboembolismo Venoso, lembra que o TEV um problema de saúde extremamente importante, resultando em mortalidade e morbidade significativa, com dispêndio de recursos muito alto, e eles recomendam, eles acreditam que existe uma evidência suficiente para que se tenha uma rotina na profilaxia, na prevenção do tromboembolismo venoso. E é por isso que há essa necessidade
desses pacientes hospitalizados serem classificados de acordo com o protocolo e, consequentemente, serem submetidos a uma profilaxia, seja ela farmacológica ou mecânica, adequada para que não venham desenvolver uma trombose ou uma embolia pulmonar.